Dias atrás eu comecei a refletir acerca de algo muito importante no que diz respeito a quem nós somos, na verdade. Quem nós somos, na verdade. E Pedro fala que nós somos pedras vivas, ao passo que o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também diz que nós somos edifício de Deus. Em outras palavras, o que nos, obviamente, faz entender com tudo isso, é que ao mesmo tempo que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou parte desse templo. E quando nós estamos aqui em igreja, como igreja, nós compomos essa morada do Senhor. Algo que muitas vezes a gente não reflete. É importante que estejamos juntos, como igreja, como família, porque acontecem algumas coisas que nós muitas vezes não percebemos. Que Deus só se manifesta e só abençoa quando estamos em comunhão, quando estamos na igreja, quando estamos com a nossa família espiritual. Por isso que é extremamente importante a gente refletir acerca disso. Você e eu pararmos um tempo na nossa vida e perguntarmos para nós mesmos, mas na verdade perguntar para Deus ou perguntar para quem a gente na verdade precisa ouvir aquela resposta correta, né? Será que eu estou cumprindo bem com a minha tarefa de ter comunhão com a igreja? De vir aonde nós comungamos, quer dizer, nós temos algo em comum também, nós estamos adorando ao Deus que é o Deus verdadeiro, estamos servindo ao Deus que é o Deus Supremo, onde temos muito mais em comum do que apenas professar a fé cristã. Nós estamos com os mesmos objetivos. Por isso que é importante a gente, obviamente, se avaliar acerca disso. Alguns dias atrás, alguns meses, na verdade, começamos em março, uma série de séries, que vamos terminar com essa última série agora. Há uns dias atrás, como falei, em março, uns meses atrás, começamos uma série que falava sobre uma vida profunda em um mundo de superficialidades. Depois, a gente, na série seguinte, falamos e aprendemos de Deus a respeito de uma vida frutífera. Na verdade, uma vida de contato e intimidade com Deus. E vida frutífera, uma vida que corresponde a esse contato, uma vida que reproduz Cristo em outras pessoas, além de permitir que Deus seja visto em nós e através de nós. E mais tarde, um pouco, nós tivemos também uma série que falava sobre, que foi a última série, sobre uma vida impactante, que é, na verdade, aquilo que Deus quer que a gente viva, cause impacto na vida de outras pessoas. Na verdade, não é dele causar impacto, na verdade é permitir que Deus faça com que a gente cause impacto, de que a gente seja uma bola dessa daqui para causar impacto nas outras pessoas, não um impacto ruim, como muitas vezes é possível que a gente cause esse impacto, mas um impacto positivo, às vezes até para abalar, eu tenho falado algumas vezes que nós precisamos armar algumas bombas nas vidas das pessoas, não para destruir as pessoas, mas para que ela se permita ouvir de Deus e, obviamente, correr para o lado de Jesus Cristo. E hoje, como vocês já têm, pelo menos grande parte já sabe disso, eu falei isso na semana passada, nós vamos começar uma série de estudos, a última dessa série que fala sobre vida, nesse sentido, todos falam sobre vida, mas nesse semestre, voltado para a vida alguma coisa, vida profunda, vida impactante, vida frutífera e agora vida grata, vida de gratidão. Essa série, obviamente, ela não acaba com as séries que nós temos aqui na igreja, mas ela acaba com essa série que começamos em março. E eu tenho uma grande expectativa com relação a essa série em particular. Não porque apenas termina essa série de séries, mas porque é algo extremamente importante para a gente levar uma vida que agrada verdadeiramente a Deus. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, como é que eu faço para agradar a Deus?
Aí começa a listar uma série de coisas que a gente, em primeiro lugar, não pode fazer. E em segundo lugar, coisas que a gente deveria fazer. Embora isso vai agradar a Deus, sem dúvida nenhuma. Mas olha, se tem algo que é objetivo, é direto na Bíblia, é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, com vocês, para comigo. Isso é tão explícito, isso é tão verdadeiro. A Bíblia nos diz, nos dá uma ordem para que em tudo dai graças. Olha só, e não bastasse dizer de que nós devemos dar graças, quer dizer, agradecer a Deus, ou direcionar para Deus aquilo que nós recebemos, diz que essa é a vontade de Deus em nós, através de Jesus. Quer dizer, se nós falamos verdadeiramente que temos Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso guia, nosso Supremo Deus, aquele que morreu na cruz por nós, obrigatoriamente deveríamos entender que a vontade de Deus, por ter nos enviado Jesus Cristo, é que nós sejamos eternamente gratos a Ele. E é claro que no céu seremos eternamente gratos, porque não tem condições de lá no céu a gente ver outra coisa senão a obra de Deus de ter nos salvo e nos levado para morar com Ele eternamente. Mas existe um problema muito sério na nossa vida, que é basicamente isso que eu vou tratar hoje. A razão pela qual nós não temos muita facilidade de ter uma vida grata. E eu quero até falar um pouco acerca disso, mas antes eu gostaria de orar. Pedir verdadeiramente para que Deus fale conosco. Para que Deus fale com você. Para que a gente não saia daqui agarrado em alguma coisa que não seja a palavra do Senhor. Nós vamos mais uma vez, nós vamos nos debruçar na palavra. Tem vários versículos que vamos dar uma pincelada, mas a direção clara é essa questão aqui. A causa que nós devemos ser gratos. E obviamente já dá uma pincelada a respeito do efeito que podemos ter, um espetacular efeito, se tivermos verdadeiramente uma vida grata, uma vida de gratidão. Então vamos orar. Peça a Deus já, curva a sua cabeça. Olha só, antes, porém. Eu estou falando assim, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu não estou falando aqui, feche a sua cabeça. Ok? Porque Deus quer que a gente use a mente, a cabeça para entender Ele. Nós, você já sabe, e eu trabalho com isso, eu quero que você entenda, porque é através do entendimento da palavra, Deus age em nós. Então abra de verdade, feche os seus olhos, mas permaneça com a cabeça aberta. Ok? Vamos lá. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o Senhor e agradecemos pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos aqui no nome precioso de Jesus Cristo. Muito obrigado, porque tantas pessoas no mundo não têm esse privilégio. Não têm o privilégio de dizer que pertence ao Senhor. Não têm o privilégio até mesmo de dizer abertamente que vai para o céu. Mas o Senhor já nos deu esse privilégio. Nos deu a alegria de estarmos aqui dizendo uns para os outros, para o Senhor, para as hostes espirituais, que nós pertencemos a Ti, vamos morar com o Senhor eternamente no céu. Porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar e aceitamos o sacrifício de Jesus por nós também. Muito obrigado por tão grande privilégio. Mas também queremos corresponder à expectativa do Senhor, em parte no que diz respeito a sermos gratos, de em tudo dar graças ao Senhor. Te louvamos por essas coisas, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Que essa noite seja uma noite especial nas nossas vidas aqui. Que cada um possa se permitir ser tocado pelo Senhor, cada um do seu próprio jeito.
de cada um da sua maneira até, cada um nas suas próprias necessidades, na sua própria maneira de enxergar o Senhor. Por favor, Pai, estenda a tua mão sobre cada um de nós e fale ao nosso coração. Perdoe os nossos pecados, por favor, Pai, nos dá entendimento do que precisamos nos arrepender, para que a gente fique livre, fique com um coração espontâneo e uma adoração genuína e aberta ao Senhor, por conta de nos sentirmos sempre perdoados pelo Senhor. Pai, por favor, nos abençoe. Queremos pedir graça para que verdadeiramente possamos entender a tua vontade. E mais do que isso, pedimos graça para que a gente viva de acordo com a tua vontade. Além do entendimento, também o caminhar, o reagir conforme o Senhor quer. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor no nosso meio e na nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Amém. É certo que você já deve ter ouvido falar que esse texto aqui, quando alguém diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus e de Jesus para convosco. Em tudo dai graças, basicamente as pessoas falam assim, em tudo dai graças. Aí algumas pessoas falam assim, mas a palavra que tem ali não é basicamente em tudo dai graças, mas por tudo dai graças. Na verdade pode ser isso mesmo. Essa preposição que é usada nessa passagem aqui, em tudo, em, ela na verdade no seu original, ela também pode ser por tudo. Na verdade é uma construção no grego que pode significar em tudo, por tudo e com tudo. Mas eu não vejo muita mudança. A ideia óbvia que o texto pode nos dar aqui é de que em toda situação nós devemos entender que tem a mão poderosa de Deus. Quando ele fala em tudo, é até mesmo as necessidades e dificuldades que nós passamos. Porque o cristão, obviamente, tem que entender que nada acontece por acaso. Absolutamente nada acontece que passa despercebido por Deus. Absolutamente nada passa despercebido por Deus. Então Deus tem um propósito, até mesmo quando nós passamos alguma dificuldade. Ok? Eu gostaria, então, esse texto se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Ter uma vida de gratidão. Antes da gente chegar verdadeiramente nos propósitos que temos para falar hoje, eu gostaria de que a gente fizesse uma leitura adequada. Porque às vezes a gente só se envolve e só para se dedicar quando a gente acha ou entende que vai ter algum benefício dessas coisas. É triste isso, porque nem sempre a gente entende que vai ter algum benefício. É igual jovem, igual adolescente. Às vezes quer se envolver com alguma coisa, ou até criança, né? Quer se envolver com alguma coisa, quando ele percebe que tem um lucro. Como ele não tem experiência, não consegue chegar lá adiante. Aí muitas vezes não tem aquela, não é metódico, não é aplicado em alguma coisa. Nós, de alguma maneira, já passamos por aquela situação, falamos muitas vezes, damos conselhos para os nossos filhos, para os adolescentes. Por que você não se aplica nisso? Por que você não faz isso? O adolescente, o jovem, a criança, nem quer se envolver. Não, para quê? Para quê? Para quê? Né? Aí às vezes tem aqueles conflitos em casa por causa disso. O pai quer ensinar alguma coisa e porque já sabe por que vai dar em determinado caminho que o filho escolhe, e o filho não, então eu prefiro caminhar por aqui e caminhar por ali. Aí ele acaba se perdendo também. O fato é que nós temos grandes benefícios se a gente tiver uma vida grata. Por isso que eu estou falando, que muitas vezes até nós adultos não percebemos alguns dos grandes benefícios que nós temos quando nós somos obedientes ao Senhor. Às vezes a gente pensa assim, Deus parece uma caixinha cheia de nãos. Porque muitas vezes a gente só olha para Deus, ouvindo Deus falando assim, não faça isso, não faça aquilo. Mas a gente tem que entender que muitas dessas coisas que nós não entendemos o porquê Deus não quer que a gente faça, é para nos preservar, é para o nosso próprio bem. Lá na frente, certamente, a gente reconhece e vai reconhecer. Mas enquanto muitas vezes queremos nos envolver, até mesmo pecar, até mesmo fazer coisas que não são próprias, a gente fica se questionando. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ter 3 namorados? Por que eu não posso levar um lucro para casa que não seja honesto? Por que aí vai começar? Embora, claro, né, a gente talvez nem passe mais isso no nosso coração, né? Mas com outras coisas sim.
Ah, por que não posso me envolver com isso? Por que não posso fazer isso, aquilo, outro? E por aí tem uma série de coisas, cada um tem as suas vontades, desejos, que muitas vezes são pecaminosos. Por que eu não posso matar aquela pessoa? Por que eu não posso dar um socão na cara do fulano? Por que eu tenho que amar o meu inimigo? Isso é uma série de coisas que a gente pode ir falando, né? Porque dentro do nosso coração a gente se questiona. E Deus, muitas vezes, não nos dá a resposta, em parte porque a gente não vai aceitar, outra parte porque muitas vezes a gente não vai entender, e em parte porque ele não precisa. A gente não precisa entender tudo. A gente tem que ver essas coisas. Mas nós não precisamos entender tudo. Se a gente obedecer, a gente até vai entender depois, mas não precisamos entender. Ok, o benefício, outro benefício de levar uma vida de gratidão. Às vezes, né? Na verdade, talvez a melhor pergunta seria, para tentar entender isso, como é que se comporta uma pessoa que é grata? Qual o perfil de uma pessoa grata? Qual é o perfil? Se a gente fala isso, é de causar de alguma maneira inveja. É impróprio falar isso, né? Mas é fato que muitas vezes, né, a gente olha para uma pessoa que é simpática, demonstra que tem realização interior, é empolgada, ela tem alegria fácil. Quase todas as pessoas querem ser assim. Quase todas as pessoas querem ser assim. Mas basicamente essas pessoas, elas têm uma característica que é comum. Sabe? Praticamente é impossível um ateu ter um sentimento de gratidão. É praticamente impossível. A quem ele vai ser grato? Fala para mim. A quem um ateu pode ser grato se acontece alguma coisa soberana na vida dele? Foi liberto de um mal, foi curado de uma enfermidade que não tinha cura, nasceu o seu filho, a sua filha. A quem vai ser grato? Isso é tão bom a gente ter essa sensação de gratidão, não é? É claro que é bom. Esses benefícios basicamente são esses resultados que estamos dando apenas uma pincelada e vamos trabalhar nessas próximas semanas. Que você certamente vai querer, e eu também vou querer, e vou me aprofundar mais e tenho mais desejo de levar uma vida de gratidão. Me lembro uma ocasião quando eu entrei num ônibus para ir fazer um serviço no Guará, saindo do Campo Piloto, ir para o Guará, depois voltar para o Bandeirante para voltar para o Campo. Eu era office boy. Fiquei impressionado quando, acho que na primeira parada do Guará, a gente ia mais no final, entrou um senhor, todo arrumado assim, de paletó, gravata, com uma bolsinha, botou no primeiro banco ali do ônibus e começou a cantar em voz alta. Não era crente, pelo menos não pareceu. Cantou uma música popular, não lembro a música. O que eu me lembro foi aquele senhor que todo mundo ficou olhando para ele, mas todos, inclusive eu, fiquei imaginando algo, provavelmente todos imaginaram. Está muito feliz esse moço. Ele certamente vai descer aqui e vai dar bom dia para os cachorros lá. Feliz. E certamente aquilo causou um impacto nas pessoas, por conta de ele demonstrar que era feliz, e fácil de demonstrar que é feliz. Você não vê ninguém cantando em voz alta no ônibus, qualquer que seja a música. Malemar você vê alguma pessoa com o fone de ouvido, está lá, né? Só se balançando, está. Malemar. Os nativos em Papua Nova Guiné foram evangelizados. Eu vi um filme, Etaô, o nome do filme. Alguns aqui viram esse filme há 83 anos atrás. Mas talvez 10, 15 anos atrás, não sei. Esse filme me impactou porque foi falando a maneira como aquele povo foi entendendo a graça de Jesus. E quando num dos dias, porque o evangelista ali, ele estava explicando a Bíblia historicamente,
cronologicamente, até chegar em Jesus. Mas até chegar em Jesus, todo mundo percebeu que o pecado estava sobre eles. Nós somos pecadores, depois a gente vai para o inferno. Vamos para o inferno. Naquele dia que chegou aquele grande momento, daquele pregador explicar que em Jesus Cristo estava a solução da nossa vida, a nossa salvação, a redenção de todos os pecadores que confiam a sua vida a Jesus, foi impressionante. Todo mundo, as pessoas quando foram entendendo aquela mensagem, começaram a cantar e a pular e a gritar de alegria. Por serem, assim, uma tribo, certamente mais espontâneos, ao ouvirem a notícia de que Jesus tinha morrido, a morte deles, ele foi contagioso, fizeram uma festa, a aldeia, todo mundo, sem vergonha. Sem vergonha. Um dia eu dei um estudo, terminando um estudo para uma turma, teve um rapaz que ao terminar, ele falou assim: eu ganhei tanto com esse estudo, eu vou dedicar parte do meu dinheiro, não tinha nada a ver com música dele, nada a ver com isso, mas eu vou dedicar parte do meu dinheiro para todo mês eu levar uma cesta de alimento, falou tal cesta, né? Para entregar para uma família necessitada, pelo resto da minha vida. E isso, fruto do que eu recebi de Deus nesses dias. Eu fiquei impressionado com isso. Ele se sentiu devedor, porque recebeu algo que ele não tinha antes, ficou impressionado. A partir de hoje, eu entendo que tenho que fazer isso. Como gratidão a Deus pelo que Deus me concedeu. Não sei se vocês lembram, quando Davi ia fazer um altar e não tinha a terra, o rei Davi. E aí foi comprar, não lembro bem, foi comprar a terra de um senhor, proprietário daquela terra. E aquele senhor falou assim para Davi: Davi, você não precisa me pagar um dinheiro desse para fazer um altar para o Senhor. Pode fazer. A terra é sua para você fazer isso. Você é um rei, você tem tudo. Aí o que Davi fez? Davi falou assim: eu não darei nada para o Senhor. Não darei coisa nenhuma que não me custe nada. Eu não posso pegar isso de você, de graça, e daí a pouco vou oferecer para o Senhor. Ninguém sabe isso. Davi tinha um senso de gratidão tão grande, que ele, pela gratidão, ele falava assim: como é que eu vou oferecer alguma coisa para Deus, uma coisa que não me custou nada? Só vale mesmo se me custar. Ele pode estar aqui o dinheiro. Eu quero é comprar, porque eu vou oferecer isso para o Senhor. Eu quero gastar de mim e do meu, porque é para o meu Senhor. Uma vida de gratidão tem todas essas características e muito mais. Uma vida de gratidão, certamente, é uma vida que reflete Deus, a imagem de Deus, de uma forma muito mais especial. Uma vida de gratidão faz com que a gente revele Deus onde nós estivermos. Até o incrédulo, quando tem algumas características de felicidade, de empolgação, de simpatia, de mostrar que é uma pessoa realizada interiormente, uma pessoa de sorriso fácil, as pessoas tendem a admirar essa pessoa. E nós que já conhecemos esse Deus, será que a gente pode dizer que a gente tem uma vida de gratidão e a gente reflete essas coisas? É claro que muitas vezes não, porque o contrário de uma vida de gratidão, ela na verdade é uma vida de murmuração, é uma vida de reclamação. Isso é claro, isso é claro. Uma vida de gratidão é contrário a uma vida de murmuração. Se você costuma reclamar, se você costuma murmurar ou rosnar, muita gente não murmura, rosna.
Não é verdade? Está dizendo que está desagradável. Igual aquele cachorro, muitas vezes, né? Que você até deu o osso para o bexiguento ali, né? O cachorro. Se você vai se aproximar e ele percebe que você vai pegar o osso, ele já... Dizendo o quê? Não se aproxime. Senão. E muitas vezes nós somos assim. Por que isso então? A razão da gente muitas vezes não ter esse perfil, é nisso que eu quero trabalhar hoje, ela está baseada em algo extremamente importante. Uma vida grata começa com a desconstrução da falsa ideia de que merecemos algo de bom. Quando nós imaginamos que merecemos algo de bom, a gente começa a reclamar, porque nós passamos a ser apenas um cliente agora. Nós devemos ser satisfeitos nesse mercado espiritual. Por isso que é extremamente importante, eu e você, termos na nossa própria vida a capacidade de guardar o fato de que nós não merecemos nada de bom. Meu pai sempre dizia de que o ser humano é tão ingrato. Meu pai falava isso. O ser humano é tão ingrato que você passa 30 dias dando um prato de comida para ele. No 31º dia, quando você não der e não justificar porque você não vai dar, você ganhou um inimigo. Por quê? Porque a partir desse momento que você tem recebido e ganhou alguma coisa, você começou a achar que tem um devedor, o que você acha que você merece. Se você merece então, se alguém não lhe dá aquilo que você merece, essa pessoa não está fazendo, não está cumprindo com a sua obrigação. Sabe que isso é bem verdade. O problema é que muitas vezes nós começamos a transferir todas essas coisas pecaminosas, eu vou falar daqui a pouco porquê, para esse reino espiritual. A gente sempre acha que merece alguma coisa. Na verdade, se a gente é murmurador, se a gente é reclamador, se a gente não tem uma vida grata para obedecer o Senhor, olhando e focando a nossa vida em Jesus Cristo, a razão é muito simples. Você ou eu estamos achando que merecemos alguma coisa. Eu mereço. Eu mereço. Por isso que a gente tem a tendência de reclamar quando não recebe. É igual como muitas vezes a gente vai no mercado, compra uma coisa e o negócio está estragado. E você merece de verdade ter aquilo bom. Mas você pode reclamar, obviamente. Mas por que na vida, olhando nessa questão de Deus, vida espiritual, a gente muitas vezes faz do mesmo modo? Sabe por quê? Porque a gente acha que merece coisas boas. Ora, mas a gente não merece nada de bom? É isso que eu quero que a gente aprenda hoje. A sua conclusão, espero eu, é que você realmente entenda que você não merece nada de bom. Uma vida grata começa com a desconstrução da falsa ideia de que merecemos algo de bom. Se você guardar isso para a sua vida, já ganhamos muito, avançamos muito na nossa vida. Se guardar isso, se a gente reter isso, a gente vai ter muita coisa, de alguma maneira, né, para comemorar posteriormente. Alguns versículos para a gente refletir acerca disso. Primeiro versículo. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, a nossa ruindade é tanta que ela nos mantinha mortos. Nós não tínhamos vida porque estávamos, obviamente, afogados nos nossos delitos, nos nossos crimes, nos nossos pecados. Isso é geral. Segundo versículo, o apóstolo Paulo dizendo: sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, ou bem algum, não existe. Quem está falando isso é o Senhor ou São Paulo. Eu ia falar do São Paulo, não tinha, mas o Santo Paulo. Quando uma vez, em um comércio, uma pessoa soube que eu era cristão, e ela estava onde? Estava na Blumenau, aquela loja de luxo. Eu trabalhava lá, eu estava comprando nada.
trabalhava lá. Na época eu era encarregado do departamento de pessoal, se eu não me engano, nessa época. E uma cliente, ela conversando, falou alguma coisa e me perguntou sobre São Paulo. Aí eu falei para ela, olha, é engraçado que São Paulo, aí se tem isso aqui. Ele dizia que na vida dele não existia bem algum. Na carne dele não existia bem algum. Ele era tão pecador. E ela abriu os olhos assim, como assim? São Paulo? Eu falei, é. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai saber o discurso do apóstolo Paulo dizendo a respeito de si mesmo. Ele dizia que não conseguia muitas vezes vencer as tentações. Embora tivesse alguém na vida dele que dava forças para ele vencer o pecado. Mas essa declaração do apóstolo Paulo, de São Paulo, não é nada diferente da declaração que nós também deveríamos fazer. Terceiro versículo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso é pesado para a gente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quantas pessoas escrevem isso para poder jogar pedra nos outros? Mas ela não acha que está jogando pedra nela própria. É igual o doidinho Vavá, que morava aqui no Citocê. Kleber lembra muito bem do Vavá. O que o Vavá mais fazia? Pegava a pedra no chão, jogava para cima e ficava assim. É a mesma coisa quando as pessoas usam esse versículo para jogar pedra nos outros. Ela está jogando ela mesma. Quando ela está escrevendo isso e mencionando isso, ela também está falando do coração dela. Com que motivação você está fazendo isso? Corrupção do coração. Está querendo, na verdade, afetar o outro, mas está mostrando quem você é. Enganoso é o coração, o ser, o meio, o nosso. Mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. O que quer dizer isso? Mais do que todas as coisas. Seja o que lá, o que vai significar isso. É grande coisa esse negócio do nosso coração ser enganoso. E desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Isso faz a gente chorar. Você sabe o que é desesperadamente? É sem esperança. Corre para o mal de tal maneira que não tem jeito de voltar. Quem o conhecerá? Quarto versículo. O apóstolo Paulo fala: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive, por causa da dureza do coração, pela dureza do nosso coração. Nosso coração é tão fechado, tão blindado, que nós não ouvimos Deus. Nós temos a tendência de fechar o nosso coração simplesmente porque nós não temos entendimento, somos alheios à vida de Deus, porque nós fechamos o nosso coração. A gente fala assim: Deus não entra aqui. Quem quer mandar aqui nessa birosca, nesse adultério, nessa infâmia de mercadinho, sou eu. Essa é a grande situação. Por que muitas vezes a gente vai estar com os burros na água, porque a gente vai quebrar a cara? Porque a gente não ouviu a voz de Deus. Gente, isso aqui é totalmente diferente dos livros de autoajuda, não é verdade? Nos livros de autoajuda, sabe o que o livro de autoajuda fala assim? Vá para o espelho e diga assim: você é bonito. O atleta já está indo. O cara já tentou fazer isso, não entendi a cabeça. Isso aqui não cabe. Mesmo que eu insisto. E é verdade. O fato é que muitas vezes a gente é enganado a querer nos achar espertões, ou bonitões, ou melhores, ou capazes, ou inteligentes, ou super. Isso aqui, gente, dá uma rasteira na gente. Essas passagens, elas dizem assim: toma cuidado, brother. Não confia nos seus argumentos, não. Não há justo nenhum sequer. Não bastou, eu falei que não tem mais. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Ó, o salário do pecado é a morte. Essas coisas, o nosso pecado, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre todos nós. Essa é a grande verdade. O texto aqui nos diz, e espero que a gente compreenda tudo isso, nós não estamos livres dessa realidade. E por fim, vou falar mais outras passagens acerca disso, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, para a gente entender que em Cristo Jesus, todo esse peso é retirado da nossa vida. Talvez aí a gente poderia entender que a nossa vida vai ser muito mais focada, direcionada para ser grata a Deus, se a gente entender que estávamos chafurdados, o que nós merecíamos, o salário do pecado é a morte, o que você merece é a morte, porque você é pecador, eu sou pecador. O salário do pecado, o que nós merecemos, o salário é o que nós merecemos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o contraponto de salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Vida eterna ao lado de Deus é diferente de receber a morte. Então, morte quer dizer inferno. 1 mais 1 igual a 2. É lógico isso. Você está contrapondo aqui de que o salário do pecado é a morte. Mas o que Deus dá de graça é morar com Ele. Então isso aqui é não morar com Ele eternamente. E o único lugar que as pessoas vão depois que morrem, se não for para o céu, é para o inferno. O salário do pecado é o inferno. Mas o que Deus dá de graça é o céu. Gente, isso é espetacular. Eu sei que alguns já estavam assim, puxa vida, estou lascado. Só vai piorando, eu não consigo entender. E vai. Aí aqui no final, ou quer dizer, essa é a história bíblica. Essa é a história bíblica. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, você não recebe mais essa condenação e esse merecimento agora, embora merecer, mas a gente não vai receber isso. O fato é que a condição humana ela passou de tenebrosa para valiosa. Passou de tenebrosa, por quê? Por causa do advento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, mudou a figura. Essa é a gloriosa resposta que aqueles homens lá em Papua Nova Guiné receberam. Todos estavam apavorados por descobrirem que o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Quando morremos, vamos para o inferno. Mas o sorrisão se abriu quando descobriu que em Jesus Cristo essas coisas elas se tornam sem efeito. Porque Jesus Cristo veio morrer por nós. Espero que a gente entenda agora, porque uma vida grata só começa com a desconstrução da ideia de que nós merecemos algo de bom. Dá para entender isso? Nós seremos muito mais gratos a Deus se a gente entende, se nós entendemos que nós não merecemos mesmo algo de bom. Essa semana eu vi num carro escrito bem assim, um adesivo: obrigado, Deus, por me dar o que eu mereço e não o que eu quero. Aparentemente uma pessoa inteligente, né? Obrigado, Deus. Vou fazer uma cara mais piedosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá aquilo que eu mereço e não aquilo que eu quero. Aparentemente isso é piedoso, mas por trás, basicamente, é aquela ideia do caloteiro que paga uma parte da conta e ainda quer receber um muito obrigado. É aquele camarada que não paga. Quando vai pagar, paga só um terço do que deve. E aí fala assim: não vai agradecer não? Vai agradecer não? Não vai agradecer não? É a mesma coisa do camarada achar que merece alguma coisa e agradece a Deus porque Deus não dá o que ele quer, o que ele merece. Dá vontade
Ele escreveu ele no carro, assim, botou uma decisão assim, que você merece, meu querido, é um inferno. E não esse carro bonito, está se julgando merecedor naquele negócio. Ele estava no carro, dizendo a respeito daquele provavelmente no carro. Queria que a gente refletisse em algo que eu achei interessante. Essa semana eu fiquei sabendo que o Ike Batista, a gente lê Eike Batista, eu leio Eike, eu sei Ike, porque alguém falou Ike, eu tenho que falar Ike também. Que é o cara, já era cotado mais rico do Brasil, aquela coisa toda, tinha uma fortuna de 34 bilhões no ano passado. 34 bilhões, você não consegue imaginar isso. A gente não consegue. O cara tem uma fortuna de 34 bilhões. Mas nesse ano a fortuna dele chegou a 4 bilhões só. Houve um declínio de 4 bilhões. Deixa eu perguntar um negócio para você. O ganhador da Mega Sena, da última Mega Sena, nem sei, provavelmente tem ganho aí 10 milhões de reais. O cara que ganhou 10 milhões de reais, você acha que está triste ou está feliz? Ah, cantando, dando festa, está enchendo a cara para você. Porque ganhou 10 milhões. E o camarada que perdeu 30 bilhões. Sabe o que eu acho que o Ike Batista está pensando? Estou pobre. Só tenho 4 bilhões. Eu acho que sim. Ele deve estar pensando assim, estou praticamente roubando o corpo. Eu sou um homem feliz. Eu sou um dos homens mais infelizes da face da terra. É claro, o cara perde 30 bilhões de fortuna, que era avaliada em 34, é avaliada em 4. É porque a nossa tendência sempre é essa. De focar aquilo que a gente não tem e não aquilo que a gente tem. Aí nesse estado, a gente fica 4 bilhões, a gente também não consegue imaginar. 40 mil vezes 10 vezes 100 vezes 1000. 40 bilhões ou 4 bilhões. É muito dinheiro. Mas ele deve estar assim tão encolhido, não está dormindo. Essa é a grande verdade. Muitas vezes a gente sofre porque a gente acha que merece. Quem assustou esse ali? Eduardo. Ela reparou que estava perto. Uma pessoa vai aproveitar muito mais a vida quando ela percebe que está no lucro. Gente, isso aqui não é engano, não. Você vai certamente aproveitar muito mais a vida sendo grato a Deus. De verdade. Você vai aproveitar, você não vai passar tanta dificuldade, você vai ser uma pessoa melhor, você vai sorrir mais fácil, você vai ser mais alegre, você vai ter mais senso vai demonstrar mais realização se você entender, conhecer e aceitar que você está no lucro. Porque o que você merece, Deus não tem lhe dado. O que você merece, Deus tem lhe poupado. Essa é a grande verdade. Nós já estamos no lucro. O Salmo 103, vamos fazer uma rápida leitura, que é basicamente o que fala sobre isso. Você pode ler comigo o Salmo 103. Começo do Salmo, não vai ler todo. E com isso aqui eu tenho 3 lições para a gente, de alguma maneira, levar para casa também. Que isso aqui é parte daquilo que é o meu propósito de hoje. Desconstruir a falsa ideia de que nós merecemos algo de bom. Desconstruir na sua vida. Talvez uma das grandes tristezas de um pai, sabe o que é? É trabalhar ou viver muitas vezes em função dos filhos. E muitos vivem. Em parte nem vive, mas gasta muito com o filho. Mas percebe que o filho é ingrato. Percebe que o filho não valoriza o que recebeu. Achando que vem assim de onde? O que tem, o que come, com o que se diverte. Talvez uma das grandes frustrações é o pai não ver que o filho só vai lembrando que me falta isso, me falta aquilo outro, me falta. Então o grande exercício que os pais têm que fazer com os filhos é mostrar que eles estão no lucro também. Igual a gente, nós estamos no lucro também. Se a gente é um pai que só dá, a gente vai colher um fruto desgracento depois com os filhos. Os filhos vão achar que merece.
O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundantemente bom. O salmista estava impressionado por olhar para si mesmo, olhar para a humanidade e Deus não fulminar essa humanidade, não acabar, não devastar, não sumir. O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se, abundantemente bom, não acusa perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha que coisa impressionante. Embora Deus pudesse fazer, podia se irar facilmente, mas Ele é abundantemente bom, não acusa perpetuamente, Ele não fica instigando. Está vendo? Está vendo? Igual às vezes alguém faz com a gente, né? Lembra do nosso filho? Está vendo? Vem de novo, de novo. Ou ainda está vendo? Você lembra? Ah, nem lembro mais. Mas tem que lembrar, miserável. Você fez isso, você é a razão disso, seu peste. Se você não tivesse feito aqui, olha só, gente. Nem conserva para sempre a sua ira. Deus não se deixa ficar irado para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados. A visão do salmista é impressionante. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque o salmista sabe, se Deus fizesse isso, ninguém ficava na face da terra mais. Pois quando o céu dista acima da terra, quer dizer, tão distante assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto dista a distância do Oriente e do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que Deus que, embora olhando para a humanidade, vendo que nós estamos chafurdando no pecado, merecemos um inferno eterno, somos de verdade merecedores da ira dele. Ele nos trata com misericórdia e nos dá graça. E aqui para aquela explicação que eu já fiz 100 vezes aqui na igreja e vou repetir mais uma vez. Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que a gente merece. O que eu mereço? O inferno. E Deus não nos dá. Por isso que quando a gente, por exemplo, sei lá, faz alguma coisa errada com alguém, maltrata alguém, a gente percebe que maltratou, ou pisou no pé por querer, a gente viu que a pessoa virou bicho e vem armado, riscando a faca no chão para cima da gente, e a gente pede o quê? Misericórdia. Misericórdia, tem misericórdia de mim. Isso quer dizer o quê? Embora eu mereça a punição, não me dê o que eu mereço. Isso é misericórdia. Misericórdia é não receber o que a gente merece. E graça é a gente ganhar, receber o que a gente não merece. A gente não merece nada de bom, e Deus nos dá. Isso é graça. Por isso que o autor aqui, o salmista, estava impressionado, olhando para Deus, olhando para a sua própria realidade, olhando para a humanidade. Tem duas músicas que são mundanas, mas falam bem a respeito disso. Uma música é aquela: você não vale nada, não gosto de você. E a outra, eu lembrei esses dias, essa semana, refletindo sobre essas coisas. Você não presta, mas eu te amo. Você não presta, mas eu te amo. É da época do Paulo, essa música, 1910. Está na mesma direção. Deus fala isso aqui, nos ama apesar da gente. Misericordioso, gracioso, não conserva para sempre a sua ira, quer dizer, ele joga fora, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, mas ele fala aqui que ele é misericordioso para com aqueles que o temem. Gente, olha só, Deus não vai nos dar o inferno, não vai nos empurrar para o inferno, porque a gente entregou a nossa vida para Jesus salvar. A gente merece para o céu? Nunca.
mas Deus tem graça e tem misericórdia para nos dar. Isso provavelmente seria suficiente. Esse salmo aqui começa dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma, e no final a mesma coisa. Bendiga ao Senhor a minha alma. A ideia da palavra bendiga é usada uma expressão, uma falsa expressão no hebraico, que ela potencializa a palavra. É uma palavra do tipo mandou embora, mas usado nesses termos é a mesma coisa de falar expulsou. Está vendo que é diferente? Mandar embora é mais ou menos, mas expulsou, né? Expulsou é intencionado, o negócio é potencializado. Uma coisa quebrou, mas quando é usada nesses termos, estraçalhou. É a palavra que o autor estava dizendo assim, o salmista: bendiga a minha alma ao Senhor. Eu não sei como é que a gente pode potencializar essa palavra de bendiga. Quer dizer, diga coisas boas para esse Deus. Diga que esse Deus é bom. E potencializar essa palavra. Eu não sei que palavra que tem em português para poder dizer isso. Se você tiver uma, fala. Vida de gratidão. Uma vida de gratidão, então, leva em conta 3 grandes verdades. A primeira verdade é que não somos o que Deus esperava de nós. Ok? Deus nos fez de tal maneira que nós seríamos diferentes. Iríamos adorá-lo, reconhecê-lo como Senhor, ia desfrutar disso, a gente ia ser muito beneficiado. Mas a gente, em Adão, escolhemos o mal. O pior disso é que nós não conseguiremos alcançar o padrão de Deus. Além de sermos desobedientes, além de não sermos, não estarmos no padrão de Deus, nós também não vamos alcançar esse padrão com nossas próprias forças. Por isso que a gente entende claramente que a gente está numa situação deplorável. Não sou aquilo que devo ser e nem consigo ser. Mas o melhor da história é que Deus nos trata tão bem, apesar de a gente não merecer nada de bom. Mas Deus nos trata muito bem. Se a gente tiver isso em nossa mente, a gente tem um lucro fenomenal. Você e eu. Vamos perceber e vamos levar a nossa vida de uma forma diferente. Você, se for uma pessoa murmuradora, vai parar com a murmuração, pelo menos. Se você é uma pessoa mal-humorada, agressiva, se entender isso, vai ser uma pessoa diferente, certamente diferente. Se você, então, não leva uma vida de gratidão, você primeiro precisa levar em conta essas coisas. Você não presta, mas Deus te ama. Você não vale nada, mas Jesus Cristo morreu no seu lugar. Isso aqui não é nada de livro de autoajuda. Não é mesmo. Isso é palavra do Senhor. É Bíblia, palavra que nos alimenta. Por isso que, resumidamente, deveríamos guardar que os benefícios de uma vida grata surgem quando entendemos e aceitamos que não merecemos nada de bom, mas mesmo assim Deus nos dá. Termino com isso. O resumo geral de tudo que a gente viu hoje. Você e eu devemos entender e aceitar. Devemos reconhecer, está escrito isso, mas você deve aceitar. Deve assumir para a sua própria vida. Não fuja disso. Você tem que olhar para você mesmo, entendendo que você é um delinquente, um bandido, espiritualmente falando. Não estou falando que você vai piorar, merece preso agora. Não estou falando nada disso. Estou querendo dizer que diante de Deus, todos nós, do mesmo jeito que aqueles que estão presos por ter, igual aconteceu essa semana lá em Maranhão, pelo menos eu vi isso no R7, naquele portal.
Depois o camarada foi expulso no jogo de futebol. O moleque foi expulso, o juiz expulsou o moleque. O moleque deu uns pontapés e socos no juiz. O juiz, que estava no Maranhão, estava com a faca. Puxou a faca, matou o moleque. Os que estavam perto, não se conformando com aquilo, matou o juiz, esquartejou o juiz, botou a cabeça do juiz numa praça no lugar do. Gente, isso não aconteceu, não foi no Brasil há 40 anos atrás, 60 anos atrás, com um lampião, não. Aconteceu foi esses dias, pelo menos é o que eu vi no portal da emissão. Lá em Pio 12, lá na cidade do Maranhão. Essa é a nossa situação. A humanidade é essa. Então nós não somos diferentes dessas pessoas. Não somos. Essencialmente nós merecemos o mesmo inferno. Mas Deus nos tem dado de graça o céu. Nos oferecido pelo menos. Aquele que quer esse céu precisa apenas reconhecer o não merecimento, reconhecer o que Jesus fez por nós e entregar a sua vida para Jesus salvar. Amém? Vamos orar mais uma vez.